tinha o José Augusto, José Augusto Brandão, ele irmão. Para, deixa eu falar. Vai, termina de onde você tava. Então, né, melhor. Aí ele comprou o terreno na casa dele. Aí ele queria fazer sapato, tipo botina, bota. Ah, mãe, é até que tá rindo. Eu falei pra você, porque eu falei história. Rindo. Tá, vai. Aí ele pegou e começou a fabricar. Aí ele queria fazer bota, botina, essas coisas, né? Você vê ideia. Aí ele conheceu o Fernando Vasconcelos. Ele vendia couro. Daí ele firmou parceria com o Fernando. Se ele vender, se ele comprasse mais quantidade, fazia mais barato. Aí fecharam parceria. Aí começou a fazer bota, botina lá. Ele é fornecedor do... Aí ele tinha que criar um nome, né, pra loja. Daí ele criou Ladies Blood, que é em homenagem ao filho dele. E a filha dele, que é Leandro Bianca, Lemos Fernandes. Daí, porque mais pra frente quem cuidaria desse negócio seria os filhos dele. Aí tá, aí começou, aí cresceu, aí ele teve mais uma loja, aí ele mudou a loja pra Campinas. A loja matriz era em São Paulo. Só que ele queria ele cuidar das coisas, tipo, o financeiro. Então o financeiro seria na matriz. Ia depender. Ele só ia ter um gerente lá. Aí ele tinha passado alguns anos, né? Daí, tá. Daí o José Augusto ficou doente. Aí os filhos já começaram a ir mais na empresa, e aí eles assumiram a diretoria. Aí o pai dele morreu. A direção da O José Augusto morreu. O Brandão. Ai, credo, não quero ficar bem no negócio que é mal. Aí ele faleceu. Daí aí tava tipo, vendendo bastante, né? Como ela era vendia, tava bem grande o negócio, né? Aí os filhos quiseram tipo, expandir ainda mais, porque tava dando muito dinheiro. Daí eles mandaram 2 lojas de Mato Grosso do Sul. Uma em Campo Grande e uma em Dourado. Mandaram 2 lojas. Colocaram na carreira. Aí assim, a de São Paulo é responsável por tudo. Falando, depois vai Daí ela pegou, aí ele falou, né? Aí então, a de São Paulo é responsável. E eles têm um contrato com a transportadora. Eles moram lá em São Paulo. Moram em São Paulo. A transportadora. Eles têm 27 anos. Oi, dois juntos? Os dois juntos. Ah, tá. Esqueci de contar isso. É uma menina e um menino. Você não vai ter internet esse vídeo? Que os guris assistem. Aí ela pegou e falou assim... Aí... No contrato da transportadora... Aí tá. Aí no contrato da transportadora... Eles Opa! fazem assim. Vai, continua. Aí no contrato tá assim, que, por exemplo, quando a transportadora vai entregar na loja, chega lá na loja, eles fazem a nota, boleto, né? Mas vai para 15 dias, porque eles transportaram daquilo ali. Aí manda as notas e o boleto lá pra matriz, para fazer o pagamento. E o estoque deles é reposto de estimamar. E tem um gerente que cuida da loja, né? Ele foi responsável por isso. Mas o principal objetivo assim, que eles querem é para cuidar do estoque, para não deixar, tipo, ficar muito, porque esse loja de sapato, direto, tem que ficar repondo, né? E assim, ele não pode fazer pedido de grande quantidade, porque esses negócios, assim, logo cai da moda o funcionário. Aí nós já estamos muito. Muito mais. E a transportadora é responsável por qualquer dano ou estratégia de mercadoria. É bem legal a história dela, linda, assim, mas bem perfeito. Melhor, né, quando eu leio. Mas eu tô contando. E, o que mais? Tudo bem que ela matou um na história, né? O Rafael, eu falei, Rafael, faz essa parte assim, ó, quando ele morreu, não sei o que, aí colocou que ele faleceu devido ao infarto, não sei o que, dele no coração. É só falar que faleceu. Em 2001. Ele faleceu. Tá bom. A gente fez maquete com a transportadora. Os caminhãozinhos, que a transportadora é nossa. É uma maquete opcional. A gente fizer com isso dizer também. Eles fazem A da logística lá? Como é uma marca... Nossa, pensa na maquete dele. Da sandália. E a dizer é nossa marca, só que eles pedem 15 dias. E a gente é responsável por entregar por eles. Já que a gente já tem um contrato